E cá estamos nós para esta sessão número 2 do tema deste mês e, neste caso, fiz uma compilação de 11 sugestões de como podemos rentabilizar esta ferramenta, esta ou qualquer outra ferramenta de criação de páginas web, trazendo aqui alguns exemplos práticos de como isto pode ser aplicado na sala de aula com os nossos alunos ou por nós próprios. Em alguns destes casos, vou trazer alguns exemplos práticos com páginas do Adobe Express para exemplificar como é que nós efetivamente podemos utilizar estas sugestões. Para além disto, vou deixar-vos também aqui um link, alguns nesta sessão, para a live número 5, onde eu apresentei um pouco das ferramentas de criação de páginas web, de várias ferramentas, mas onde eu explico um pouco da lógica das páginas web, a importância e também dou algumas sugestões, para além destas, de como nós podemos aplicar estas páginas web na educação. Então vamos conhecer estas 11 sugestões. Vamos lá. Vamos falar agora da aplicabilidade. Deixem-me só verificar se ali alguém escreveu. Aplicabilidade. Portanto, esta parte é importante. Falar de páginas web também em termos de conceito, nós já tivemos aqui uma live só sobre este tema e é um tema que para algumas pessoas faz algum sentido. É uma das formas de poder partilhar conteúdos online, é a utilização das páginas. Só tirar aqui o rodapé para não confundir aqui o pessoal. É uma das formas de poder fazer chegar conteúdos a outros, partilhar conteúdos na internet. As páginas web têm essa funcionalidade. Elas, na base, são preparadas para associar a empresas, a instituições, a temas e criar uma estrutura hierárquica muito organizada de conteúdos. Essa é a principal ferramenta, mas na live número 5, quando eu falei da questão da aplicabilidade dos websites, direcionei muito, e na altura falámos de 6 ferramentas gratuitas, direcionei muito para aquilo que é a forma de utilizar, de rentabilizar as páginas web na área da educação, porque é diferente nós pensarmos em página web quando nós falamos de uma empresa e rentabilizar uma página web quando nós falamos da escola e do nosso trabalho com os alunos. Há aqui grandes diferenças, mas naquela sessão, naquela live número 5, eu fiz um enquadramento em relação àquilo que é a história dos websites, à estrutura e àquilo que é a lógica de funcionamento dos websites, e depois já falei lá de algumas questões de aplicabilidade das páginas web na vida da escola. Hoje trago-vos aqui mais 11 sugestões de possibilidades, portanto 11 formas de poder rentabilizar as páginas web, portanto 11 sugestões de como utilizar, que podem ser mais adaptadas a umas pessoas ou a uns grupos disciplinares do que outros. 11 sugestões de possibilidades de utilização que poderão adaptar-se melhor a um grupo ou outro, a um tipo de atividade ou outra, mas eu creio que elas poderão ser úteis para uma grande parte dos colegas. Em termos de aplicabilidade, eu vou trazer aqui alguns exemplos, não todos, mas já trago 11 possibilidades, mas em algumas delas até trago algumas páginas do Adobe Express como exemplos. Fiz um levantamento, uma curadoria de alguns exemplos práticos desta aplicabilidade, e a primeira é, naturalmente, a possibilidade de utilizarmos uma página web, e nomeadamente este tipo de páginas web do Adobe Express, para ensaios fotográficos. Portanto, quando nós temos um ensaio fotográfico, seja de que tema for, porque por vezes pensamos que as fotografias têm que ser fotografias artísticas apenas, mas em qualquer área disciplinar nós podemos transmitir algum tipo de percurso utilizando a fotografia, e ela pode ser utilizada em qualquer área. E este tipo de ferramenta, como o Adobe Express, permite criar de uma forma muito rápida e muito simples um portfólio fotográfico, ou seja, com base naquilo que são as fotografias dos alunos, nós podemos partilhar rapidamente neste tipo de página. Portanto, temos aqui acesso a uma página na internet, em termos de estrutura muito limpa, tem um título e tem uma fotografia de fundo, e depois, com algumas das ferramentas que nós temos no Adobe Express Pages, nós podemos criar aqui um circuito entre as fotografias. Neste caso aqui, é um circuito entre fotografias a preto e branco, que são criadas por alunos, mas que não tem mais nenhuma referência a não ser a própria imagem. Temos aqui apenas um portfólio de fotografias, que pode ser um portfólio individual, como pode ser um portfólio do grupo criado de forma colaborativa. Portanto, temos aqui, com base ou não num tema, um portfólio fotográfico. Então, uma das possibilidades de utilizar as páginas web, nomeadamente as páginas web do Adobe Express, é a utilização do ensaio fotográfico. E, naturalmente, que este ensaio fotográfico pode ser estudado, analisado e implementado em várias situações possíveis na escola. Nós percebemos isso. Com criatividade nós conseguimos tudo e mais alguma coisa. O segundo exemplo, ou a segunda sugestão, naturalmente e associada já a esta parte da fotografia,
podemos associar as páginas web à criação de portfólios. Há várias metodologias que podemos utilizar com os nossos alunos, nomeadamente a criação de um portfólio onde o percurso desse aluno, numa disciplina ou em várias disciplinas, está visível de uma forma muito simples e sequencial. Então nós podemos ter aqui os portfólios como uma forma de poder trabalhar com as páginas web e nomeadamente com as páginas web da Adobe Express. Neste caso, e já conseguem ver que há aqui semelhanças em relação à estruturação, temos aqui o meu portfólio, e neste caso é aqui da Ana Zavala, que depois nos vai mostrar algumas informações. Faz uma breve apresentação, um pouco sobre ela, quem é que ela é. Depois vai-nos mostrando alguns dos trabalhos que ela fez, neste caso aqui em relação à área das artes, que são mostrados desta forma. Portanto, temos aqui um pequeno portfólio, mas que poderia ser enriquecido com fotografias, com ligações, com conteúdos de texto, com outras informações que nós aqui colocamos. A estrutura deste portfólio pode ser orientada por nós, com os nossos alunos, ou então podemos dar alguma liberdade para que eles próprios criem ou investiguem como é que podem criar um portfólio. Portanto, então, esta sugestão é uma das formas de utilizar aqui o Adobe Express ou as páginas web do Adobe Express. Depois, está aqui também o Sobre Mim, ou seja, uma página sobre mim que pode ser como se fosse uma apresentação. Poderá ser uma tarefa realizada por um professor, pelo diretor de turma, como uma forma de, no início de um ano letivo, numa primeira interação, existe aqui uma tarefa em determinado momento, que pode ser com esta ferramenta ou com qualquer outra, onde o aluno vai descrever-se, vai apresentar-se ao grupo, e esta apresentação poderá ser feita numa página web e depois haver um local onde se concentrem todas as apresentações, e temos ali um espaço que pode ser o ponto de partida para a criação do portfólio. Portanto, ele pode começar com o Sobre Mim e depois, ao longo do ano, temos algumas atividades, alguns produtos que podem ser divulgados nesse portfólio. Tenho também aqui um pequeno exemplo de um portfólio do Sobre Mim numa página do Adobe Express. Temos aqui uma apresentação sobre aquela pessoa, está aqui a apresentar-se e mostrar aqui algumas imagens, a data de nascimento, aqui algumas informações de família. Portanto, um portfólio, neste caso aqui, de um aluno de primeiro ciclo. Naturalmente que esta apresentação, e criando aqui no nível ou num ciclo superior, naturalmente que a apresentação poderia ser ligeiramente diferente, mas para além das imagens, para além dos textos, para além destas animações de transição, são possíveis criar, por exemplo, ou incorporar os vídeos, por exemplo. Então podemos ter aqui uma apresentação feita com uma página deste género, que poderá ter alguma utilidade naquilo que nós estamos a fazer com os nossos alunos. Uma das formas que eu encontrei em termos de curadoria é a possibilidade de que um relatório possa ser feito utilizando esta ferramenta. O relatório pode ser um documento de texto, pode ser um documento criado com um Canva, por exemplo, pode ser uma apresentação em PowerPoint, mas também pode ser uma página web que, dependendo do tipo de relatório, poderá ser algo de mais dinâmico e talvez interativo. Portanto, nós podemos criar relatórios utilizando esta ferramenta e relatórios que podem estar associados a várias temáticas, a várias áreas temáticas. Neste caso aqui é o Rio Colorado, tem aqui informações sobre a área da geografia, tem aqui informações sobre as fontes, sobre aqui algumas questões tributárias, ou seja, aqui é feito um levantamento, uma investigação sobre alguns dados sobre esta região e são apresentados, em vez de ser apresentados num documento do Word, são apresentados numa página web desta forma que aqui está. E apesar para algumas pessoas de poder parecer que é algo de muito complexo, a criação deste tipo de páginas, como nós vamos ver a seguir, não é nada de muito difícil, é muito intuitivo, é relativamente simples a sequência da criação deste tipo de produções e por isso mesmo pode ser muito trabalhado do ponto de vista dos alunos. Acho que tinha aqui um outro exemplo para este mesmo tema, deixa-me só trazer para aqui, para este lado, a guerra civil, ok? Temos aqui informações introdutórias, depois temos aqui os vários tópicos que são analisados, temos fotografias, as fotografias alternadas com mapas neste caso, temos aqui um vídeo que por acaso não está a funcionar, mas está cá colocado, portanto temos aqui uma forma diferente dos nossos alunos poderem apresentar um determinado tipo de tema em formato de relatório na página web. Portanto temos aqui mais uma opção que eu creio que também é muito interessante. Em quinto lugar, ou o quinto exemplo, será a utilização destas páginas como formato de reportagem.
em formato de reportagem, que poderá ser uma reportagem de uma visita de estudo, de uma aula de campo, de uma atividade na escola, pode ser um formato de apresentação de conteúdos online. Então nós podemos utilizá-lo com esta ferramenta, por exemplo, para podermos reportar algo que aconteceu num percurso que tem a recolha de fotografias, tem algum tipo de informação, tem algumas reflexões, temos aqui um percurso, uma sequência, temos muitas possibilidades de poder, neste caso aqui mostrando uma sequência de imagens, temos depois aqui a parte do acampamento e do percurso, temos aqui várias possibilidades de utilização destas páginas web para fazer uma reportagem fotográfica, uma reportagem de vídeo, uma reportagem de um percurso, utilizando esta ferramenta também de uma forma muito difícil. E aqui é importante voltar a salientar isto, o objetivo destas ferramentas não são dar mais trabalho ao professor. E às vezes, quando eu converso com alguns colegas, vai muito nesse sentido, mas nós já temos muito trabalho, isto é muita coisa. Nada disto. O objetivo deste percurso, o objetivo destas ferramentas, é que nós desenvolvamos competências digitais nos nossos alunos. Então, o tipo de conteúdos que são produzidos pelos nossos alunos é que vão mudar. Nós, em vez de termos determinado tipo de conteúdos produzidos em papel, com as apresentações em PowerPoint, com os relatórios no Word, passamos a ter formatos diferentes e é importante aí conhecer este tipo de formatos. Então, temos esta reportagem como uma possibilidade e, na semelhança, e agora sem exemplo, podemos ter projetos de turma que são apresentados numa página web e são criados num formato deste género. Se as turmas tem algum tipo de iniciativa, de atividade que é realizada na escola, então a reportagem, a organização, a estrutura desse projeto pode ser apresentado numa página web e depois ser apresentado à escola nos vários espaços online, ou também serem trabalhados na comunicação com os pais encarregados de educação. Eu creio que também é uma boa forma de comunicação, porque através de um link conseguimos fazer chegar informações ao espaço externo. Portanto, estes projetos de turma são também uma possibilidade de colocação de conteúdos utilizando as páginas web. E também aqui podem ser geridos, dinamizados pelos professores, mas principalmente pelos alunos, entrando em dinâmicas de criação. E todo este tipo de dinâmicas, e a mim parece-me que isto é importante e deve ser também trabalhado verticalmente nos agrupamentos, são situações que devem ir sendo trabalhadas nas várias turmas. E é claro que se nós chegarmos a uma turma de secundário que nunca trabalhou nada deste género, eles vão ter dificuldades, vão demonstrar falta de competências. Agora, se eles começarem por opção do agrupamento a realizar estas tarefas ao longo de um percurso, se elas forem trabalhadas desde o segundo ciclo, quando chegam ao secundário, os alunos consideram que aquele tipo de tarefa é natural, é normal, não é nada de novo, não é nada que exija deles um conhecimento muito avançado, já foi trabalhado nos ciclos anteriores. Então isto é muito importante ser trabalhado verticalmente nas escolas para que se possa ter mais sucesso naquilo que é a implementação deste tipo de atividades. Portanto, temos aqui os projetos da turma como possibilidade. E dentro da mesma lógica, as atividades na escola. Portanto, podemos ter aqui várias atividades na escola, há sempre eventos na escola, que depois podem ser partilhados no website oficial. Portanto, nós podemos ter a criação de uma página web deste género, que é organizada por uma turma, por um grupo de alunos, por um conjunto de turmas, podemos divulgar este tipo de atividades utilizando uma página web criada de forma simples. Normalmente, as páginas web que os agrupamentos disponibilizam têm um gestor de conteúdos. Este gestor de conteúdos faz quase sempre tudo sozinho, mas a plataforma normalmente não é uma plataforma tão acessível como esta de criar e partilhar uma página web. Então, em algum tipo de divulgação online, pode haver um link, pode haver uma incorporação de uma página web criada por um grupo externo ao dinamizador do website da escola. Portanto, temos aqui essa possibilidade. E outra forma, e isto também é muito interessante para quem está com algumas estruturas, como professor bibliotecário, o regulamento de um concurso ou dos concursos que existem das escolas podem ser apresentados neste formato. Podemos ter aqui uma sequência de regras que são aquelas que dão origem ao regulamento de um determinado tipo de concurso e que podem ser apresentados utilizando uma página web. Temos aqui vários passos, em cada um dos passos pode haver informações complementares, nomeadamente ao nível das datas de entrega, do tamanho, com alguma ajuda em relação aos tamanhos, às dimensões da fotografia também pode haver algum tipo de ajuda, à estrutura e aos modelos a utilizar num determinado tipo de
de entrega. Nós podemos ter tudo isto muito organizado para poder fazer chegar aos alunos ao nível dos concursos nas escolas. Portanto, os regulamentos também podem ser uma possibilidade. Outra possibilidade, e porque o Adobe Express permite a colaboração, aqui existe sempre a possibilidade de termos exercícios de escrita. E estes exercícios de escrita pode ser colaborativo, pode ser individual, pode ser individual, pode ser acompanhado de algum tipo de ilustração, pode ser ilustração feita de forma analógica, no papel, e fotografado e passado para a história numa página web. Também pode ser digital, utilizando fotografias ou ilustrações que podem ser retiradas de espaços da internet. Portanto, aqui a questão dos exercícios de escrita ou de escrita colaborativa podem culminar numa página web onde isto é colocado. Também tenho aqui um exercício de escrita, neste caso aqui o Stop Texting While Driving, uma carta para a minha mãe, em que este seria o desafio, provavelmente com base num tema associado à família, às regras de segurança, etc. Este foi o ponto de partida e depois há um texto que é criado pelo aluno com combinação com imagens e resulta numa página web deste género. Portanto, temos aqui uma sequência onde está aqui o começo da carta, portanto, incluindo aqui as regras da criação das cartas. Temos aqui depois uma sequência de imagens acompanhadas com texto. Portanto, há aqui uma carta escrita à mãe, utilizando aqui várias tecnologias, vários tipos de meio, para poder fazer aqui chegar a mensagem à mãe, utilizando uma página web. Naturalmente, depois esta página web poderia ser partilhada através de link e fazer chegar àquela mãe ou outras mães com uma mensagem que está aqui por trás. Então, esta parte da escrita, o exercício da escrita utilizando uma página web, pode ser explorada desta forma, utilizando esta técnica ou esta tecnologia. Ok? Então, aqui o número 10, ou seja, a 10ª sugestão que eu aqui vos trago para partilhar ou para pelo menos inspirar na utilização, porque às vezes há vários colegas que na abordagem deste tema me perguntam, mas para que é que eu quero uma página web? Eu não utilizo isso em nada. A nossa criatividade, a aplicabilidade destas ferramentas pode ser muito diversificada se nós conseguirmos ir percebendo como é que elas podem ter ou podem ser funcionais. Se nós nunca virmos coisas, se nós nunca ouvirmos exemplos ou possibilidades de exemplos, nunca vamos sair do mesmo tipo de utilização. Então, é nesse sentido que eu vos trago esta informação e, neste caso aqui, pode ser também utilizado, porque também é muito fácil, uma página de divulgação de trabalhos. Portanto, mais ou menos como se fosse uma exposição de trabalhos. Existem várias ferramentas que possibilitam fazer isto, mas temos aqui a possibilidade de divulgação de trabalhos que podem funcionar com múltiplos meios, incluindo e integrando aqueles que estão possíveis dentro do Adobe Spark Pages, mas também outros que também podem ser incluídos. E aqui nós podemos pensar numa enorme diversidade de possibilidades, porque sempre na escola, em vários níveis, em várias disciplinas, estão a ser feitos trabalhos, dar visibilidade a esses trabalhos, valorizar a sua publicação, é algo também muito interessante. E por último, também é possível ser feito de forma colaborativa, ou não, a newsletter da turma, por exemplo. Criar aqui uma dinâmica em que os alunos, ou um conjunto de alunos, vão divulgando um pouco daquilo que se faz na turma, daquilo que se faz numa disciplina, depois aqui depende daquilo que é o objetivo, em que pode-se criar aqui uma dinâmica de comunicação utilizando a newsletter. Esta newsletter, naturalmente, depois pode ir sendo alterada, pode ser trimestral, pode ser mensal, pode ser bianual, portanto nós podemos criar essa newsletter como entendermos. E a partir daí temos a possibilidade de integração de conteúdos que apresentam um pouco daquilo que pode ser a atividade de uma turma. E eu creio que pode ser uma grande ferramenta, isto aqui não era para pôr aqui, uma grande ferramenta de possibilidades de utilização das páginas web. Estas são apenas algumas sugestões. Naquela live número 5 eu depois também dei lá mais algumas sugestões que podem ser acrescentadas a esta lista, mas para servir de ponto de partida, para entender que nós podemos fazer muita coisa diferente integrando o digital. Portanto, numa determinada atividade que é realizada com os nossos alunos, haveria um momento em que a publicação, a colaboração, a publicação era feita numa página web deste género. Portanto, era um passo de um percurso de aprendizagem que nós criávamos com os nossos alunos, tendo em conta que sempre que o mais importante são os conteúdos científicos que nós trabalhamos com eles. É por isso que nós trabalhamos com eles. As competências digitais
são transversais e são um complemento àquilo que é a utilização da tecnologia nos contextos de aprendizagem. São formas diferentes de fazer chegar aos alunos este tipo de tecnologia. São formas diferentes de publicar, são formas diferentes de partilhar, são formas diferentes de captar um pouco da atenção, do envolvimento dos alunos em determinados aspectos. E aqui nós temos que ir percebendo e devemos ser inteligentes que em turmas diferentes funcionam, os resultados são diferentes e nós devemos e podemos utilizar ferramentas também diferentes.